pouco mais de 30 anos atrás, aconteceu o maior acidente nuclear de todos os tempos, Chernobyl. Aconteceu em Pripyat, cidade soviética localizada na atual Ucrânia, no dia 26 de abril de 1986. O acidente de Chernobyl foi um dos desastres nucleares que ocorreu na central nuclear de Lenin. Esse acidente aconteceu às 1h23 da manhã. Na escuridão, a usina passava por uma manutenção quando uma falha humana levou a uma explosão no reator 4. Além da falha humana, a explosão foi resultado de problemas no reator RBMK. Esse reator era muito comum na União Soviética, mas era considerado altamente instável, sobretudo quando trabalhava com potência reduzida. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina morreram imediatamente e um incêndio se iniciou. O incêndio no reator se estendeu durante dias e as autoridades locais procuraram sem sucesso apagá-lo. Dyatlov violou todas as regras que temos. Ele forçou um reator até a beira da destruição. Ele fez isso acreditando que havia um mecanismo seguro, AZ-5. Um simples botão para desligar tudo, mas nas circunstâncias que ele criou, não havia. O sistema de desligamento tinha uma falha fatal. A 1h23 e 40 segundos, Akimov aciona o AZ-5. As barras de controle que haviam sido retiradas voltaram para o reator. Essas barras são feitas de boro que reduz a reatividade, mas não as pontas. As pontas são feitas de grafite, que acelera a reatividade. Por quê? Por quê? Por alguma razão, nossos reatores não têm prédios de contenção em volta deles, como tem no Ocidente. Pela mesma razão, não usamos adequadamente combustível enriquecido em nossos núcleos. Pela mesma razão, somos o único país que constrói reatores com grafite moderado e refrigeração, com um coeficiente de vazio positivo. É mais barato. A primeira parte da barra que entra no núcleo é a ponta de grafite. E quando entra, a reação no núcleo que havia aumentado dispara. Cada molécula de água instantaneamente se transforma em vapor que expande e rompe uma série de canais e varetas de combustível. As barras de controle nesses canais não podem mais se mover. As pontas de grafite ficam fixadas na posição, acelerando a reação sem parar. O reator 4 de Chernobyl agora é uma bomba nuclear. 1h23 e 42 segundos. Perevozchenko vê a enorme tampa de metal do reator e vê o impossível. A estrada de controle e as cápsulas do canal de combustível, que pesam 350 quilos cada, estão pulando para cima e para baixo. Ele corre para alertar a sala de controle, mas não há nada que ele possa fazer para impedir o que está por vir. 1h23 e 44 segundos. O vapor sai por mais canais de combustível. Não sabemos que potência atingiu, só sabemos a leitura final. O reator 4 foi projetado para ser operado a 3.200 megawatts. Ultrapassou 33 mil. A temperatura dentro do núcleo não pode mais ser controlada. Chegamos ao momento final. 1h23 e 45 segundos. Explosão. No instante em que a tampa é lançada do reator, o oxigênio entra.
combinado com o hidrogênio e o grafite superaquecido. A corrente do desastre agora está completa. A princípio, a resposta das autoridades soviéticas foi lenta e cautelosa. Elas não sabiam a extensão dos danos causados pela explosão e nem que o reator estava exposto, mas ainda assim elas evitaram realizar a evacuação imediata de Pripyat. O trabalho de evacuação demorou 36 horas para ser iniciado e forçou os 50.000 habitantes da cidade a saírem dali. O total de pessoas evacuadas chegou a mais de 300.000, uma vez que regiões na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram severamente afetadas pela radiação. Além disso, o governo soviético criou uma zona de exclusão, na qual toda região no raio de 30 km da usina não poderia ter a presença humana, e não ser para casos com a devida autorização. Até hoje é proibido a permanência humana nessa zona. Внимание! 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 Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут охраняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. O maior e o que mais destruiu famílias foi um acidente no Césio 77. Custa traumas até hoje. A curiosidade dos catadores de lixo e a falta de informação foram fatores que deram espaço ao ocorrido. Ao vasculharem as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia
no centro de Goiânia, 10 homens preparam-se um aparelho de radioterapia abdominal e tiveram a infeliz ideia de remover a mácula. Com a ajuda de um cartão de mão, eles levaram o equipamento até a casa de um deles. O que os dois homens não sabiam é que ele continha um material radioativo, o Césio-137. A substância nociva ao ser humano causou centenas de vítimas diretas e indiretas por causa da radioatividade. Absorve a umidade do ar, então ele facilmente se adere a várias coisas. Então ele se adere ao ar, se adere a tecido, roupa, pele. Então ele pode contaminar alimentos e também pode contaminar o organismo internamente. Então não demorou muito para que o Césio-137, que estava sendo espalhado para várias pessoas, contaminasse lugares, a rua, várias pessoas, como eu disse, internamente também. As pessoas pegavam e levavam para outros lugares, então ia meio que contaminando cada vez assim uma área maior. Fora que parte do equipamento de radioterapia onde estava o Césio foi levado para o Ferro Velho, então lá também foi contaminado. Eu cheguei no gabinete do secretário de saúde, na época Antônio Faleiros, e tinha agendado com ele uma entrevista sobre falta de vacina. O estado todo estava tendo um problema de falta de vacinas contra sarampo. E eu percebia o nervosismo todo dele, da equipe, em função de ter esse problema, e perguntei o que era. Aí ele falou para mim: não sei direito o que é, não posso nem gravar com você direito, mas a suspeita é de um vazamento de gás e tal. E eu perguntei onde é. E ele me deu o endereço, ele falou no Ferro Velho, tal, no setor aeroporto, e eu fui bater lá no Ferro Velho. A notícia que veiculava na tropa é que havia acontecido um vazamento de gás, que haveria necessidade de nós isolar umas áreas que estava contaminada com vazamento de gás. E chegamos no local, deparamos com algumas pessoas passando mal, nós mesmos policiais passando mal, com tonteira, com diarreia, outros com dor de cabeça, e achava que era problema corriqueiro, que era dor corriqueira. O Devair estava lá dentro, trabalhando, e ele que me recebeu. Estendi a mão para cumprimentá-lo e ele já tirou a mão. E falou que não ia me cumprimentar, pediu desculpas, porque ele estava com a mão machucada. E me mostrou a mão toda machucada. A primeira medida tomada foi separar todas as roupas das pessoas expostas ao material radioativo e lavá-las com e sabão para a contaminação externa. Após esse procedimento, as pessoas tomaram um quelante denominado de azul da Prússia. Tal substância elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas de césio saiam pela urina e fezes. Umas horas após o contato com a substância, que é radioativa, começavam a aparecer os primeiros sintomas nas pessoas. Então esses sintomas de contaminação eram ânsia, vômito, diarreia. Então em hospitais e farmácias essas pessoas estavam alegando exatamente os mesmos sintomas e a princípio os médicos e farmacêuticos acreditavam que era uma doença contagiosa, mas até esse ponto ninguém tinha nem noção que tinha alguma coisa radioativa que estava se espalhando e estava causando esses sintomas nas pessoas por contaminação. O Japão, há 11 anos atrás, foi vítima de um desastre nuclear causado por um tsunami. Foi considerado o segundo maior, vindo apenas para a cidade fantasma de Chernobyl. O acidente ocorreu na usina nuclear na província de Fukushima em 2011. Ele foi iniciado principalmente pelo tsunami causado pelo terremoto de Tohoku em 11 de março de 2011. A instalação, operada pelo Tokyo Electronics and Power Company, era composta por 6 reatores construídos entre 1981 e 1979. Na época do acidente, apenas os reatores 1, 2 e 3 estavam operando,
e o reator 4 era usado para armazenar combustíveis. Imediatamente após o terremoto, os reatores ativos desligaram automaticamente suas reações de fissão nuclear. No entanto, o tsunami desativou os geradores de emergência que forneciam energia para controlar e operar as bombas que serviam para o resfriamento do reator. O resfriamento insuficiente levou a 3 colapsos nucleares, explosões causadas pelo hidrogênio presente no ar e a liberação do material radioativo nas unidades 1, 2 e 3. A central era projetada para resistir a um tsunami de 5,7 metros, mas este tem 14 metros. No momento do tremor, os 3 reatores em serviço haviam desligado automaticamente como programado. Mas após a passagem do tsunami, a energia elétrica é cortada e o nível da água de resfriamento baixa rapidamente. Sem refrigeração, o combustível do reator não aquece e a umidade começa a derreter. O mesmo acontece nos reatores 2 e 3 nos dias seguintes. Durante a noite, o derretimento rápido provoca um vazamento de gás radioativo da contenção do reator. O aumento da pressão leva a uma explosão de hidrogênio em 12 de março na contenção do reator 1. 2 dias depois, uma segunda explosão destrói a contenção do reator 3. Com as 2 explosões, uma enorme quantidade de resíduo radioativo é lançada na atmosfera. A piscina de armazenamento de combustível do reator 4 pega fogo e explode em 15 de março. Oficialmente, nenhuma morte associada à radiação emitida no acidente foi registrada. Na ocasião, o United Nations Soft Communication on the Effects of Atomic Radiation e a Organização Mundial da Saúde decretaram a possibilidade de aumento de abortos espontâneos. Com desastres como o acidente nuclear de Fukushima, o acidente nuclear de Chernobyl, o acidente como o Césio 137 em Goiânia, dá para entender como é perigoso ter cuidado extremo quando se trabalha com fontes radioativas, não é?